Se calhar é sem micro. Muito obrigado, boa tarde a todas e a todos. Também aos convidados e convidadas por estarem aqui presentes e sejam bem-vindos, se me é permitido, Presidente, quer a Presidente da Escola, quer a Presidente do Politécnico, dar-vos as boas-vindas a esta casa também, sendo eu daqui. Já foi dito que este encontro é, digamos, mais vocacionado para os contextos de aprendizagem e identidades profissionais. Por isso, neste espaço que foi designado de uma forma, penso eu, bastante apelativa, à conversa com, pretende-se revelar, na primeira pessoa, as concepções e práticas de pessoas, professores e professoras reais. Estamos aqui, embora virtualmente, a nossa colega Teresa, mas também é real, e podemos certamente testemunhá-lo, que fazem as escolas serem também reais, com alunos e aprendizagens também elas reais. O texto não é meu, portanto, eu estou a tirar desse livrinho que vocês têm aí verde, naquele saquinho, portanto, poderão consultar e até conferir se eu estou a falar bem. Então, vamos à conversa com o professor e as professoras, neste caso, Hélder Castro. Eu vou retirar o professor da frente e vamos tratar-nos pelo primeiro nome. Professor biografado da Escola Artística António Arroio, em Lisboa, já foi aqui dito. Teresa Martinho Marques, também professora biografada e que poderão ler, inclusive também ouvir no site do CNE, o seu testemunho do agrupamento de escolas de Azeitão, e Sandra Tenil, diretora do agrupamento de escolas da Bem-Posta, em Portimão. Vou passar de uma forma o mais breve possível às notas biográficas que foram enviadas de cada um deles. Hélder Castro nasceu em Santo Tirso, em 1976, não sei se está atualizado, sim. Atualmente vive e trabalha em Lisboa desde 2009, é professor de Gestão das Artes da Escola Artística António Arroio, atualmente coordena atividades expositivas da escola e foi assessor da direção entre 2017 e 2024. Desde 2022 colaborou com a Culturgest, prestando serviços de coordenação científica de conteúdos e formatos de debates para público jovem, apoio à formação de professores, nomeadamente a rubrica Tempestade Mental. É artista visual, com obras presentes em diversas coleções privadas e desenvolve uma prática curatorial ativa, quer no âmbito escolar, quer de forma independente no meio artístico e cultural português, juntando artistas nacionais e estrangeiros. A sua formação inclui licenciatura em Artes Plásticas e um mestrado em Gestão e Estudos da Cultura pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, com a dissertação Gestão das Artes, a renovação do programa aplicado no ensino artístico especializado. Enquanto curador independente, organizou, entre muitas outras, a exposição Impossibilidades Coletivas, Lugares de Incompletude e Complacência, na Biblioteca Municipal de Camões, em Lisboa, e entre artigos publicados destaca-se o intitulado Gestão das Artes, o papel da disciplina no ensino artístico, especializado das artes visuais e audiovisuais, na Revista Ibero-Americana de Pesquisa em Educação. Ali atrás de mim, mas estou a ver agora onde está para onde posso olhar. Boa tarde, de Teresa. Nasceu em 1962, em Lisboa, penso que também está atualizado. Licenciada em Geologia, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e mestre em Ciências da Educação. Professora de Matemática e Ciências e formadora de professores. Atualmente coordena o Departamento de Matemática e Ciências da Escola Básica de Azeitão e colabora com o Centro de Competência TIC da Escola Superior de Educação do Politécnico de Setúbal, que nasceu de uma tese de mestrado e que tem influenciado o panorama educativo pela introdução de atividades de programação em várias disciplinas, com base numa ferramenta desenvolvida no MIT.
Publicou alguns livros de literatura infantil, infanto-juvenil, aliás, e participou em várias coletâneas. E aqui, à minha esquerda, Sandra Tenil, diretora do agrupamento de escolas da Bem Posta. Já vimos aqui que é uma referência, o Sr. Presidente do CNE já nos brindou, não é? Com o conhecimento que tem deste agrupamento. Portanto, é diretora do agrupamento de escolas de Bem Posta, em Portimão, desde 2019. Exerce funções desde 1998. Licenciada em Português e Inglês e com uma pós-graduação e mestrado em Administração e Organização Escolar. É apaixonada pela educação e profundamente crente que a escola deve ter uma essência unificadora e globalizante, sendo um espaço de construção de cidadania, inclusão e equidade vivenciadas, operacionalizadas em contexto escolar. Em 2022, publicou um artigo da integração à inclusão, estudo de caso em Portugal, no âmbito do 11º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa, e em 2023 publicou também um artigo sobre objetos complexos, qualidade e igualdade, inclusão na pandemia. Como vemos aqui nestas notas biográficas, estamos perante profissionais que conciliam, digamos assim, também a dimensão investigativa com as suas práticas e com a sua carreira profissional. Passaria então agora a algumas questões ou algumas rondas de questões, chamemos-lhe assim, em que pelo meio procuraremos, não divergindo muito, integrar também o público nesta conversa, se o público quiser, obviamente, aderir e terá essa liberdade. Uma breve apresentação pessoal, e vamos seguir talvez a mesma ordem que a Teresa depois também não fique confusa, portanto seria o Hélder, a Teresa e depois a Sandra. Esta apresentação pessoal não é aquela que eu fiz, é outra, não é? Quem é este professor, ou esta professora, quem é esta diretora? Contem-nos um pouco como nasceu a ideia de ser professora, mas também já agora a ideia de ser diretora é uma vocação, ou foi uma vocação sentida, desde quando? Na vida de cada um e de cada uma. Como foi esse percurso? Linear, sinuoso, às curvas, zigue-zagues? E como se criou e manteve esta vontade de continuar a ser professor? Que influências existiram? Há pouco aqui ouvimos falar, o Presidente Politécnico, que não estamos sozinhos nestes nossos percursos e somos certamente influenciados, e é isso que dá sentido também à nossa existência, portanto, familiares, professores, acontecimentos críticos. O que vos faz manter esta chama viva numa profissão que nós sabemos que muitas vezes é criticado e certamente anda nas bocas do mundo, às vezes pelas piores razões. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado por estarem cá. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder partilhar um pouco da minha vida, do meu percurso profissional. A pergunta podia-se resumir só tentar criar um mundo melhor. Acho que é essa a ambição. Claro que podemos seguir várias profissões que o servem perfeitamente, mas as relações humanas continuam a ser a minha principal foco de interesse, seja através do ensino, seja através da arte. Quando faço curadoria também penso muito nestas questões, sobretudo mais no que nos une do que aquilo que nos separa. Isto também é um processo curatorial que me interessa focar. Estamos no mundo de particularismos, de questões muito, muito próprias, muito importantes, não estamos a menosprezar isso, mas de facto é preciso lembrar o que é que nos une, não é? E isso é uma preocupação que eu tenho. Isso também se reflete na sala de aula e pronto, já estou um bocado adiantado, não é? Portanto, basicamente tem a ver com um sonho, não é? Esta ideia de sonho, esta ideia de poder dar um contributo para um mundo melhor. Claro que depende muito das circunstâncias e do contexto onde nós crescemos e vivemos. Tive a felicidade de ir à procura, de não me perder pelo caminho. É um pouco errático, esse percurso errático é o que também me constitui a minha complexidade enquanto ser humano,
não tive medo de ser esse ser humano nunca, e é uma coisa que também digo aos meus alunos, que é aquilo que vos parece não fazer sentido agora, esperem que há de fazer algum sentido, desde que não baixem os olhos para o chão. Isso é muito importante, estar à procura dos sinais. Mas não há truques para isto, não é? Quer dizer, é preciso paixão, não é? Sobretudo isso, um gosto enorme. Não sei se é isso que queria saber. Queriam saber. Depois, se alguém quiser saber mais, depois poderá perguntar. Obrigado, Hélder. Passaria então a palavra à Teresa. Boa tarde, também faço minhas as palavras do Hélder. Obrigada pelo convite e pela vossa compreensão pela situação atual, que me faz não poder estar aí convosco hoje. Eu fui uma criança muito normal, queria ser tudo, basicamente. Portanto, professora estava nos horizontes como escritora, artista, tudo aquilo que me ocorria. Era um percurso habitual em muitas crianças, esse desejo de fazer tudo. O que acontece é que, na altura, o que nós tínhamos em 62, porque eu só tive televisão em 69, era livros, palavras e, portanto, a literatura cresceu comigo, porque era o que nós tínhamos em casa para nos entreter. E fazer teatro, ou ensinar a irmã mais jovem, portanto, quando chegava da escola, o grande objetivo era pô-la a aprender as coisas que eu tinha aprendido e, portanto, havia um esboço, mas não havia uma intenção clara. Como tinha interesses muito divergentes, foi muito complicado escolher um curso. Eu tinha uma certeza, não queria ser médica e depois o resto não sabia. O curso de Geologia surgiu um bocadinho pela variedade. Eram tantas as disciplinas que eu achei que não me ia aborrecer. Já gostava de matemática, gostava de literatura, gostava de artes, portanto, era muito, muito complicado. Entrei e, tal como vocês também puderam ler, as primeiras idas para o campo, eu sou uma pessoa um bocadinho urbana, as primeiras idas para o campo aterrorizaram-me, era muita vez, muita carraça, e eu pensei o que é que poderia fazer com o curso. E foi muito natural a decisão, embora me assustasse a ideia de entrar nesse universo, de conversar com os outros, estar com os outros. Tinha esse desejo, mas era uma pessoa que tinha alguma timidez natural e, portanto, algum receio de enfrentar isso. A escolha depois foi natural. A única coisa que tive de fazer na Faculdade de Ciências, neste caso, foi batalhar muito para ficar com o segundo ciclo. Tinha uma paixão grande pelo segundo ciclo, por estas idades, e foi uma luta, mas consegui. Portanto, devo ter sido a única professora que fez o estágio educacional integrado na Faculdade de Ciências, que fez na Francisco Arruda o seu estágio. As influências maiores, professores pelo caminho, sobretudo o meu pai, que foi professor também na Faculdade de Ciências, e tudo isso cresceu comigo, mas não foi muito sinuoso, também não foi muito regular. A chama, eu costumo dizer que, por tudo aquilo que se vive ao longo de 40 anos, que são os anos que já tenho nesta vida, diversifiquei o mais que pude os meus interesses e fui partilhando esses interesses com os miúdos. E acho que o maior combustível que eu tenho para manter a chama acesa são eles. E aquilo que o Hélder dizia é verdade. Quando a relação se estabelece, quando nós percebemos o quanto nos enriquecemos com essa relação, portanto, recebemos muito mais do que aquilo que damos, fica claro o caminho. Portanto, não foi difícil e não foi difícil fugir a muitos convites e continuar na escola. Porque considero que sou, sobretudo, um soldado da guerra na escola e é ali que eu tenho que estar. E é mais ou menos isto. Muito obrigado. Acho que sou eu. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Espero que consigamos sair daqui todos mais ricos. Eu, pelo menos, espero sair. Professora sempre. Aliás, acima de tudo, professora. Desde tenra idade, o meu irmão que o diga não deve ter recordações muito felizes, porque a brincadeira preferida era brincar aos professores, ele era sempre o aluno, portanto, presumo que ele não tenha recordações muito agradáveis dessa altura, até porque eu era uma professora exigente já nessa altura, portanto. Diretora surgiu por incentivo durante o meu percurso profissional. Não fazia parte daquilo que eram os meus propósitos, mas os meus colegas conseguiam reconhecer em mim uma paixão tal pela educação que me incentivaram e diziam: mas porquê? Mas vai fazer o curso, tu deves alargar mais os teus horizontes. E eu acabei por reconhecer que talvez esse fosse um caminho em que eu pudesse levar a educação mais além, sair um pouco daquilo que era a minha sala de aula. É um percurso muito difícil, obviamente, muitos desafios, mas o que é que me mantém motivada? O sorriso dos meus alunos
o sucesso dos meus alunos, mas sobretudo algo que vou partilhar convosco e que não foi de propósito, mas me ofereceram na sexta-feira passada. E eu vou partilhar convosco. Levo desta escola muito mais do que anos de estudo. Levo memórias, amizades, desafios superados e momentos que me ajudaram a crescer, como aluno, músico e pessoa. A todos os que fizeram parte deste percurso, o meu sincero obrigado. Cada gesto, palavra, exigência e incentivo deixaram uma marca. Foi aqui que cresci, errei, aprendi, toquei, cantei, vivi. E foi aqui que descobri o que quero levar comigo para o futuro. Uma oferta de um aluno de 12º ano. É por isso que eu continuo. E aquele bilhetinho tem uma clave de sol ali em cima. Portanto. Sim, tem, sim. Tem um instrumento musical e uma clave de sol, sim. É o aluno de curso profissional de cordas e tecla. Já agora termino. Muito obrigado por estes testemunhos que, embora ditos de uma forma tão simples, têm por detrás toda uma complexidade e por isso vale a pena ler estes testemunhos no livrinho que vocês têm aí no saquinho. É o verde, não é assim? E, portanto, procurem conhecer mais estas pessoas reais, estes professores e estas professoras reais. Vamos agora falar de práticas educativas e inovação pedagógica. Como definiriam o sucesso profissional, neste caso o vosso, uma vez que penso que todos poderão testemunhar e o CNE procurou encontrar-vos ou ir ao vosso encontro, não é? Portanto, casos de sucesso. O que é isto de sucesso para um profissional de educação, para um professor, não é? Têm de cativar os alunos para a escola e de fazer com que eles aprendam por onde é que começam, ou por onde começaram, como é que isso se consegue. E um aspecto curioso que eu também do que li, como conciliam, ou como entra aqui nesta equação, a teoria e a intuição, digamos assim, nesta equação. Vamos fazer a ronda na mesma, seguindo a mesma ordem? Eu vou tentar seguir essa linha de pensamento. Bom, eu acho que primeiro que tudo é sermos felizes, não é? Acho que a primeira questão é essa. Portanto, a minha preocupação é sempre um projeto, neste caso um projeto, e vendo a escola como um laboratório e não propriamente uma fábrica, é sermos todos felizes. E acho que também a colega Teresa também focou relativamente a isto. Como é que a gente sai feliz, não é? Todos numa sala de aula e colegas, etc. Obviamente que aqui poderíamos, podíamos equacionar muitas, ou consubstanciar muitos aspectos, desde logo a questão da própria organização, que tem, a meu ver, tem que ter uma missão, tem que ter visão, tem que ter valores, além de todos os documentos orientadores que nós conhecemos e que temos que obviamente, ter em conta, ter presentes e trabalhá-los e pensá-los. Mas quando temos esse virar para dentro, e aqui falo um pouco também da experiência na própria direção, que depois apercebi-me que há outras dimensões para além do meu trabalho com os alunos, não é? Que é sempre o que mais me toca, mas de facto é importante que isto esteja articulado e que se perceba que a própria organização tem que olhar para si, tem que ter uma visão, tem que ter, lá está, uma missão e uma visão. Isso tem a ver um pouco com a relação que tem com a comunidade, né? É fundamental. Quando nós pensamos daquilo que é o ponto de vista estratégico de uma escola, é impossível fazer da escola algo de facto integradora sem pensar na comunidade, sem pensar nos pais, sem pensar naquilo que é a felicidade dos alunos. E é nessa medida que eu volto à questão do projeto, ou a escola como laboratório, não é? Eu tive a felicidade de dar uma disciplina, basicamente lançada em 2004, no currículo do ensino artístico especializado das artes visuais e audiovisuais, só há duas escolas, António Arroio e a Soares Reis, e vinha um pouco, acho que vinha de Vimioso, com 100 euros no bolso e não sabia que ia ficar cá na escola, portanto, eu vinha
sem saber o que é que me ia acontecer, não é? Por acaso o currículo encaixou, e encaixou por causa dessa questão toda, aparentemente que não faz sentido, e que fez sentido. E a partir daí percebi que eu tinha que me lançar, mas não foi pela teoria que eu cheguei lá, para ser franco. A teoria foi-se adaptando e a empiria também, aquilo que é empírico, não é? Daquilo que eu tinha, o que ia concretizando em sala de aula, era uma relação sempre permanente, quer dizer, não se consegue separar isto. Eu fui aprendendo a ser professor, de facto algo inato, também é preciso, creio que é preciso ter essa propensão, uma certa empatia, e de facto os alunos depois devolvem, quando são desafiados aqui no sentido a estarem à vontade em sala de aula, e eu posso dizer uma coisa terrível, mas eu vou dizer, eu costumo dizer aos meus alunos, não tenham medo de participar, de falhar, de errar, isso apontou-se também, a Teresa li isso no artigo dela, porque o inferno é lá fora, não é aqui. E desculpem ser assim tão direto, mas é porque eu posso fazê-lo com os meus alunos. Isto não é porque eu me apetece, é porque eu posso. E eles aceitam. E de facto é que isto quer dizer que quando nós quebramos a questão do acesso, não é? Vamos falando aqui um pouco da antropologia, o que é o acesso, como é que chegamos às pessoas, não é? Aos alunos neste caso, é muito importante, e estamos a falar de alguma inovação, eventualmente, eu não sei, não vamos falar do ponto de vista muito científico, senão a conversa nunca iria terminar, obviamente, mas é importante que haja essa relação, e eu vou falar da Teresa porque não vou falar de mim. A Teresa começa com um poema, não é? E eu começo por dizer, isto vai parecer um pouco cínico, logo na primeira aula costumo dizer, tudo o que eu vos vou ensinar eu não faço. Na última aula digo-vos sempre, agora podem escolher o que é que querem fazer. E isto é muito importante porque eu não estou ali para lhes dizer o que é que eles devem fazer, como é que devem fazer. É importante colocar os instrumentos e as possibilidades ao alcance deles. Obviamente que do ponto de vista de metodologia, de avaliação, não sou nada convencional, tento ser o máximo de abrangente, usar o máximo de métodos possíveis de análise, de avaliação. Digo-lhes sempre, e desculpem também dizer isto, não é? Porque eles perguntam-me sempre, e o teste? E repetem muitas vezes, e o teste? O teste é importante, obviamente, para fazer análise de conceitos, o que é que está, do ponto de vista mais teórico, e eu faço, não é mesmo? Mas depois, quando me chateiam muito, desculpa a minha expressão, aqui já vem o vernáculo nortenho, digo-lhes, mas vocês querem fazer da vossa vida um teste? E aí eles percebem, bom, não vamos falar mais de testes, vamos trabalhar de outra maneira. E é preciso essa abertura e esclarecimento. Eu creio que o mais importante neste caso eu faço sempre uma ficha de diagnóstico para perceber um pouco o que é que eles gostam, o que é que eles procuram, e depois no segundo ano também perceber quais são os conhecimentos adquiridos do ano anterior, mas é também para chegar um pouco até eles, não é? O teste diagnóstico serve para conhecê-los e também apresento-me como eu sou. Isto é complicado, eu estou numa escola, bastante boa do ponto de vista daquilo que são as relações entre eles. Eu nunca vi uma situação de conflito em 16 anos, eu sei que há escolas muito difíceis, por isso, e há pouco o Dr. Domingos Fernandes estava a falar muito bem, quer dizer, cada contexto é um contexto, não é? Isto não há propriamente modelos que se sacam de um livro e aplica-se, quer dizer, nós podemos cruzar coisas, podemos consubstanciar experiências, e daí a importância deste tipo de encontros, que permite essa partilha. Tenho tido sorte, mas também faço por isso, não é? Quer dizer, e esse nivelar, sem perder a figura, sem ser uma pessoa, que eu sei que eu sou sempre figura de autoridade, é muito difícil. Tentar esbater isso sem haver falta de respeito é um processo difícil. E respeito tem a ver com a forma como nós nos relacionamos, não é? Nas nossas diferenças, porque eu também tenho as minhas diferenças. Sou um ser humano, não sou um robô, não é? Eles têm que saber isso. E é muito bonito quando uma aluna pergunta, o professor hoje está triste. Isso para mim é a melhor coisa que me podem perguntar, porque significa que já me conhecem. Isso permite uma ligação profunda, não é? Que depois depende dos casos.
O que é inovador aqui? Isto não há muito inovador, tem a ver com as relações humanas, a forma como nós funcionamos, a forma como nós interagimos e fazer isso prevalecer mais do que propriamente equacionar números e quantificações, porque eles depois mostram os resultados. Eles é que os apresentam, não somos nós. O que é de inovador? Muito importante o trabalho em equipa, daí falei há pouco dos órgãos, falei há pouco daquilo que é a missão da escola, o trabalho interdisciplinar é fundamental. Eu tive sorte porque a minha disciplina permite-me fazê-lo, do ponto de vista interdisciplinar, normalmente envolvo outras disciplinas, tento, desculpa-me dizer, mas nos primeiros anos chamavam-me sempre o chatinho, com muita alegria recebia o chatinho, mas era as funcionárias, não é? Porque, e lá vem o professor Helder, não é? Que eu sempre a pedir coisas, e para mim isso é carinho, não é propriamente uma coisa má, porque sabiam que eu estava a querer fazer coisas. E o inovador aqui depois é a criação de sentido nisto tudo, não é? Como é que se cria sentido entre o trabalho do professor, a sala de aula, os alunos, acabar com as caixinhas, saberem que, e lá está as aprendizagens significativas, saberem que há uma ligação entre disciplinas, entre áreas, o trabalho interdisciplinar potencia claramente e rentabiliza, desculpem, o conhecimento, rentabiliza a produtividade, rentabiliza as aprendizagens. E depois, quando trabalhamos em parceria com o mundo externo, e aí o artigo, alguém testemunhou isso na minha própria biografia, quase de uma forma que é verdade. Se eu pudesse, não estava na sala de aula, andava a passear, íamos trabalhar fora e voltávamos. E daí toda essa experiência em parcerias com instituições culturais, fazendo exposições, vendo o mundo real, é muito importante sair fora da escola. É muito complicado, corro sempre o risco de um dia ir a tribunal porque um aluno partiu um dente, uma perna, mas isso pode acontecer, mas eu não me importo arriscar. E isso também é um risco, não é? E isso é o que faz, de certa forma, o inovar é estar à vontade e trabalhar conjuntamente com os alunos e com os pares, dentro daquilo que é a missão da escola e cumprindo, obviamente, aquilo que são, digamos assim, os documentos orientadores, o projeto educativo, etc, etc. No fundo, há aqui regras, mas também há formas de desmontar as regras que as podem potenciar ainda mais. É isso. Desculpem se me alonguei, mas não há nada inovador, é o dia-a-dia. Há um autor que lhe chama infidelidades normativas, portanto, que é interessante. Toda a gente conhece. Teresa? Gosto desse conceito, tenho usado muito ao longo de 40 anos. Eu posso dizer-vos que a minha vida se divide em 20 mais 20. Está na moda esta coisa do 20-20, ou do 20-24, ou do 20-30, porque eu fui professora 20 anos, foi a minha primeira escola, Miranda Francisco de Sousa, Luísa Todi, ao pé do bairro da Bela Vista, numa altura que ainda não havia as outras escolas que diluíam os problemas do bairro, e portanto eu tinha esses meninos todos. Tive que aprender aos 22 muito rapidamente que inovar era resolver problemas, era descobrir o que é que servia melhor àquelas comunidades, àquelas pessoinhas que tinham em nós mais do que família, porque a família muitas vezes era quase inexistente. Chegámos a ter um inspetor que dizia que nós devíamos levar algumas crianças problemáticas à prisão para ver e o futuro se continuassem nesses caminhos, e nós explicávamos, eles têm lá o tio, o pai, às vezes a mãe, o avô, e portanto isso não é uma estratégia, eles conhecem, precisam de amor e carinho aqui, e de muita exigência, não precisam de complacência. Portanto, a primeira inovação passa por isso. Eu queria referir aqui a questão das direções e dos diretores e dos conselhos diretivos e executivos que fui tendo ao longo da vida, porque fui bem apoiada nos movimentos, que agora se podem dizer, de inovação, e nunca ninguém me impediu de arrojar ou fazer coisas ou quebrar regras, juntar 2 horas de matemática para trabalhar com os Timex no tempo do Minerva e fazer 2 horas de matemática para eles poderem trabalhar em programação com o LOG. Tudo isso me foi facilitado, independentemente de não conseguirmos muitas vezes a autorização superior, porque acho que nem percebiam bem o que é que nós estávamos a pedir. As direções, todas elas, tiveram um papel fundamental e, portanto, nós não somos uma ilha. E a primeira inovação é termos um ninho que aceite as pessoas que nós somos e aquilo que nós queremos fazer. E eu isso posso dizer que tive sorte, não sei se é para toda a gente, mas eu tive sorte nestes 40 anos. E vivi apenas em 2 escolas, sem contar com os Estados. Aquilo que me parece que é o mais importante foi ir aprendendo
O Hélder tem razão. Nós vamos aprendendo a ser professor. E um dos livros que eu li, sobretudo na altura do mestrado, fez-me cair um bocadinho nesta real. É uma arte tão perecível ser professor, que aquilo que nós fazemos de bom num determinado momento, esquecemos, depois fazemos outra coisa que também é muito boa, depois de repente lembramos que já tínhamos feito uma que se calhar resulta, e andamos neste vai e vem, porque é tão empírico esta ligação, esta construção, que depende tanto dos contextos, das crianças, das pessoas que vamos tendo à nossa volta, não é linear. Ninguém acredita que, quando falamos hoje em dia do que é ser diferente, que isso é linear. Eu tenho turmas cheias de gente diferente, cada vez mais diferente e cada vez mais difícil gerir todas as diferenças. E esse caminho, quando chega meio, e o mestrado foi na transição entre uma escola e outra, eu já escrevi imenso e já fazia muito o diário de acontecimentos, mas aí tive que me obrigar, porque era uma investigação-ação, eu tinha que observar, tinha que fazer e depois de fora observar aquilo que fazia. E isso ajudou-me imenso, porque eu fixei momentos que tiveram realmente resultados. Fosse introduzir a fantasia, fosse misturar a literatura com a matemática, fosse pedir-lhes que escrevessem um poema ou que fizessem uma banda desenhada à volta de conceitos que não eram muito simples de explicar. E eu não considerei nunca isso como inovação. Achei que era eu a tentar divertir-me, porque eu não queria aborrecer-me nas aulas e, portanto, também não queria aborrecê-los, mas, sobretudo, não me queria aborrecer a mim. E se nós estamos satisfeitos e divertidos a brincar com as coisas que gostamos de brincar e eles aderem, porque nós também sabemos e vamos percebendo que eles gostam, essa construção ficou mais presa no tempo. Eu tenho diários e diários dessas alturas e aprendi imenso com essa observação. Aspectos relativos à inovação e avaliação. Trabalhando numa escola difícil e tendo talvez, foi a escola que primeiro começou a receber crianças da APPA-CDM, eu apercebi muito cedo que eu não podia ensinar para a média da turma ou ensinar para a dificuldade. E tive alunos desapontados, antes dos meus 30 anos, isso está escrito também, que me diziam, ficou-me na memória, estou desapontado com esta avaliação ou com esta pergunta, eu era capaz de mais. Portanto, não há inovação, pode ser às vezes estarmos um bocadinho antes do tempo, porque essas coisas depois surgem naturalmente, as teorias da educação acabam por dar razão, mesmo quando às vezes à nossa volta isso não é assim muito bem aceito. Cheguei a fazer pequenas avaliações onde dava 2 ou 3 avaliações a vários aspectos das coisas que eles estavam a fazer, e estamos a falar de matemática, e os pais achavam estranho, mas primeiro estranhava-se, depois entranhava-se, que ele pudesse ser bom a resolver problemas, mas tremendamente mal no cálculo ou na tabuada, e que era preciso trabalhar aquilo que não era a média, não é o suficiente, porque és bom numa coisa, és menos bom na outra, e portanto tu vales isto. Portanto, esse percurso foi muito de descoberta pessoal. E depois, outra coisa importante, como tinha as direções, e gosto de referir isto, a acarinhar esses movimentos, eu pude, e como sou também coordenadora de departamento há muitos anos, ir partilhando com os outros, com os pares. Portanto, a construção da inovação faz, não sozinhos nessa ilha, nós com os alunos, que aqui entre nós é a melhor ilha possível, que é quando nós fechamos aquela porta ou não a fechamos e vamos para outro lado qualquer, mas é sobretudo um trabalho de equipa e, portanto, o poder inspirar outros, o poder ter o apoio a um ou outro recurso quando precisamos dele, isso marcou a diferença. Portanto, a inovação passa muito por isto. Estar desperto para o outro, compreendê-lo, perceber as suas dificuldades, conhecê-lo, não nos esquecermos de quem fomos numa determinada idade, porque isso ajuda-nos a adivinhar quase as dúvidas, que a experiência também nos dá essa capacidade, essa magia que eu uso muito com os alunos. E, portanto, se isso é inovação, então a escola, todos nós, deveríamos estar sempre nessa atitude de resolver o problema, fosse a inovação a coisa mais simples, como conversar com os alunos, ou utilizar um recurso tecnológico que seja realmente garantidamente bom e que não seja só um efeito de problemas. Portanto, diria que é isto. Se calhar já disse demais. Obrigado, Teresa. Eu introduziria ainda, portanto, tendo em conta também a especificidade da presença da Sandra aqui, enquanto diretora, e mais aqui, embora possa, obviamente, responder a estas questões enquanto professora, mas mais do ponto de vista organizacional, do ponto de vista da diretora de um agrupamento de escolas que tem uma oferta educativa diversificada, plural e distinta. Estou a ler aquilo que caracteriza, digamos assim, este agrupamento. Para além do ensino básico e secundário, é uma escola pública
com ensino artístico especializado e considerada uma escola de referência no domínio das artes performativas. A questão anda à volta daquilo do que eu tinha perguntado antes, principais cuidados ou preocupações tendo em vista o sucesso do agrupamento de escolas, o sucesso dos alunos, a motivação dos professores, portanto, todos esses aspectos difíceis, não é, de equacionar e de promover. Práticas de liderança destacaria como marcas diferenciadoras no âmbito do agrupamento de escolas, sobretudo com vista àquilo que todos almejamos, não é? À melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos e em que medida é que podem ser consideradas práticas também elas inovadoras. Eu vou ser sintética, vou tentar abordar aqui 2 ou 3 aspectos que são fundamentais para mim enquanto diretora, isto porque se tiverem paciência e curiosidade e se lerem o artigo da DICA, certamente ficarão com uma perspectiva mais abrangente daquilo que é o nosso trabalho e também existirá um momento em que poderão fazer perguntas. Eu acho que provavelmente fará mais sentido nessa altura se aquilo que eu vos disser vos instigar ou vos, de alguma forma, vos fizer ficar mais curiosos. Falta-me agora aqui a palavra. Isto, às vezes, eu gosto mais de falar para alunos, muito sinceramente, e sem microfone, porque eu gosto de projetar a voz. O meu auditório é enorme e eu normalmente não uso microfone e falo com a sala cheia de alunos, portanto, é por isso que o microfone deixa-me um bocadinho desconfortável. Peço desculpa por isso. Dizer-vos que aquilo que me move foi o que acabei de vos ler, porque efetivamente os meus alunos, os alunos do agrupamento, que são cerca de 2.200, são a minha prioridade diária. Sendo que, obviamente, eu tenho plena consciência de que o bem-estar dos meus alunos e a felicidade que alguém falou, e que é muito, muito importante, embora quando nós expressemos esta questão e quando nós referimos o que é mais importante é que os alunos sejam felizes, porque quando somos felizes a aprendizagem está facilitada, é muito mais fácil, mas o bem-estar dos meus alunos depende do bem-estar também de quem colabora comigo diariamente, de todos aqueles que estão na escola. E por isso é importante, aquilo em que nós apostamos é a criação ou a construção de uma cultura de agrupamento partilhada e de porta aberta. Esta expressão é uma expressão que eu refiro muitas vezes, que dá muito trabalho. Uma direção de porta aberta é muito, muito complexo, porque eu estou a terminar uma plataforma que tem um prazo apertadíssimo, e alguns de vós, se calhar, saberão do que eu estou a falar, e eu tenho um aluno à porta que simplesmente olha para mim, e eu percebo que naquele momento eu tenho que deixar o prazo apertadíssimo da plataforma, que provavelmente irei preencher mais tarde, quando terminar, quando for para casa, quando terminar, ou quando toda a gente sair da escola, porque naquele momento, se aquele aluno ali está, é porque precisa de mim. E isto é aquilo que faz a diferença, é sair da caixa, ter coragem para sair da caixa. Existem normativos muito rigorosos daquilo que temos que fazer, mas, efetivamente, os nossos alunos não são números, são pessoas. Cada um deles tem as suas potencialidades, as suas características, as suas vivências, e alguém já disse aqui, cada vez mais complexas. Muitas vezes, sabem o que é que o meu aluno vai pedir? Atenção, ele vai pedir que eu o ouça 10 minutos, só, mais nada, não precisa de mais. É complexo, eu tenho 2.200 alunos e não consigo fazer isto com todos, obviamente, até porque eu tenho um agrupamento, eu giro um agrupamento que é muito complexo, porque ele abrange 3 freguesias, eu não consigo estar em 9 unidades orgânicas ao mesmo tempo. Portanto, obviamente que este trabalho é um trabalho que, para além de sair da caixa, para além de pensar no aluno enquanto aluno, acima de tudo, eu tenho que ter colaboração, eu tenho que ter parcerias, eu tenho que ter pessoas que estão comigo e que me ajudam
a fazer tudo isto naquilo que é um agrupamento, porque a cultura tem que ser cultura de agrupamento, não pode ser cultura de escola. Quando eu tenho 9 unidades orgânicas, todas elas, todos os alunos têm exatamente os mesmos direitos. Portanto, nós temos que conseguir encontrar forma de transformar aquilo que é o nosso trabalho em algo equitativo e justo para todos, para que todos tenham a mesma oportunidade de ser ouvidos. Importantíssimo, a voz dos alunos. Eu digo isto aos meus professores diariamente. Ouçam os vossos alunos. Parem e ouçam os vossos alunos. E nós ouvimos os nossos alunos. As críticas dos nossos alunos são valiosas para um professor e muito mais para um diretor. Eles muitas vezes referem aspectos que eu jamais pensaria que é importantíssimo para que as coisas funcionem. Eles são os primeiros a dizer-nos o que nós estamos a fazer de bem e de menos bem. E eles não fazem crítica destrutiva. Eles fazem crítica construtiva. Eles constroem a escola connosco. E o jovem que escreveu e que me ofereceu isto é um jovem que está connosco desde o pré-escolar. Ele construiu-se no agrupamento e construiu o agrupamento connosco. Portanto, rapidamente e acima de tudo, colaboração, é necessário a colaboração, é necessário o bem-estar de todas as pessoas que trabalham connosco diariamente. E nós não ouvimos só alunos, nós ouvimos pais, que também vos digo que muitas vezes vão lá só para serem ouvidos também. E nós ouvimos professores, funcionários, técnicos especializados, porque as pessoas precisam ser ouvidas e precisam ser entendidas como seres únicos. E aquilo que nós pretendemos fazer, mas que é uma tarefa árdua, é pensar em estratégias para conduzir ao sucesso todos e cada um dos nossos alunos. Como veem, certamente alguns de vós estão a pensar: meu Deus, esta senhora tem uma ambição fora do normal. Isso. Não, eu tenho acima de tudo esperança. Esperança que se nós contribuirmos, cada um de nós, um bocadinho, a nossa educação vai melhorar. E os nossos alunos que estão nas nossas escolas hoje serão melhores pessoas do que nós somos no futuro. E é por isso que eu continuo motivada para trabalhar horas sem fio, para responder a críticas e quem está nas direções sabe o que eu estou a falar, mas estou sempre lá e com um sorriso para os meus alunos, porque eles merecem, porque estão aqui certamente, a maioria são professores, ou pelo menos têm essa essência de professor. Não é para eles que todos nós trabalhamos diariamente. Não é essa a única motivação, não é por isso que saem de casa todos os dias. Eu também, pelos meus 2.200. Obrigado. Agora, esta ronda eu pedia que fossem um pouco mais breves, mas estamos dentro do tempo. Antes de passar, então, a palavra ao público, nós estamos perante grandes transformações que ocorrem na sociedade e a escola é afetada diretamente, quer seja a escola de ensino não superior, quer seja superior, mas neste caso estamos a falar das vossas realidades e, em particular, a escola pública. E, portanto, importa compreender a preocupação com os desafios das diferenças, com alunos diferentes, alunos de outras ou diversas nacionalidades. É uma das grandes inquietações dos nossos estudantes, por exemplo, e também com alunos com algum tipo de limitação ou necessidade específica. O que fazem, como fazem, que estratégias de inclusão conseguem fazer com que os vossos alunos tenham sucesso? Que tipo de sucesso? E aqui não é só necessariamente académico, mas também social, que sabemos, ou sobretudo social. Muito bem. Eu queria desde já falar um pouco do meu segundo ano. A minha disciplina é em 2 anos. No segundo ano,
os alunos fazem um projeto cultural, têm que pensar numa apresentação pública, uma exposição, podem ser conferências, uma mostra de cinema, o que quiserem. Portanto, aqui é essencial o trabalho colaborativo, não é? No fundo, uma aprendizagem baseada na resolução de problemas. E quando a gente inclui ou coloca um desafio aos alunos e depois há uma distribuição democrática de tarefas, democrática no sentido que ela é decidida entre todos, nós estamos a incluir todos os alunos. Agora, isto para ser rápido, não é? Porque agora podemos desmontar isto. Obviamente, sendo um aluno de língua portuguesa não materna, um aluno com necessidades educativas especiais, acontece, a minha escola é conhecida por ter vários casos de alunos com necessidades educativas especiais. E eu acho que é um dos grandes truques para criar essa unidade. E essa unidade e também respeito, questões depois que remetem para as questões de cidadania, para questões... de questões que são completamente diluídas em processos muito simples, que é de facto a sala de aula como laboratório para trabalharem, no fundo, algo que lhes devolva um sentido, não é? E isso é felicidade. Quando chegam ao fim, obviamente, numa exposição, eu sei a alegria que vai ser dos pais a rirem, a sorrirem, o orgulho deles, a escola sentir-se também representada. Eu, no fundo, acabo sempre exausto, mas feliz também, porque eu sei o que é que aí vem. Normalmente os alunos têm muita dificuldade em perceber esse tipo de projeção, porque é normal. Têm 17 anos, eles não estão a ver, não é? Quando tiver tudo montado, as peças todas colocadas, não é? Com brio, não é? Aí, perdão, aplica-se obviamente a metodologia do currículo, da área de estudo. Depois, no fim, é que eles entendem, de facto, é tão bom estar aqui, não é? Quando chegamos ao fim de 3 meses. Portanto, isso é uma das coisas, que um dos maiores desafios. Eu também falo um pouco, porque isso também é concomitante com a questão da gestão e estudos da cultura. Eu não gosto da gestão cultural, porque acho que não se faz gestão de cultura, acho uma coisa um pouco feia. Um dos maiores desafios é exatamente o diálogo intercultural, quer dizer, isto vem não só das questões globais, mas também daquilo que nós hoje enfrentamos no dia-a-dia em sala de aula, e cada vez mais, eu sei que há escolas com muitos alunos de língua portuguesa não materna, eu imagino o desafio tremendo que deve ser para estes professores lidar com isto. Depois há questões que não dependem de nós, não está ao nosso nível de gestão, e essas então têm que ser muito bem pensadas. Porque de facto há uma forma de incluir, é exatamente o trabalho colaborativo, baseado em projetos que reúnam todos, e essas questões diluem-se. E todos aprendem uns com os outros, não é? Outra questão podia ser a questão das próprias tecnologias. Quer dizer, pensar como é que será daqui por 2 anos, quando a computação quântica se juntar à inteligência artificial, estamos num novo paradigma, não é? É um paradigma absolutamente novo. E desafiante. Eu prefiro que eles trabalhem em sala de aula. Eu nunca dou trabalhos de casa. Nunca. Todos os trabalhos são feitos em sala de aula, escrevem, tomam notas, podem usar o telemóvel se for necessário, mas escrever o mais possível em sala de aula. Não há futuro nas tecnologias quando as futuras gerações não souberem escrever nem ler, não é? Quer dizer, isso é impossível. Portanto, isso acho que são os maiores desafios, é essa questão do diálogo intercultural, que também se aplica noutras áreas de conhecimento, mas também como é que vai ser o impacto dessas novas tecnologias. E é isso, nós estamos num mundo de polarizações, e a escola, de facto, é o território onde, de uma forma muito humana e natural, todo e qualquer tipo de discurso de polarização é completamente desmontado. E é na alegria, naquilo que estão a fazer, em conjunto. Não há outra maneira. É só isso. Obrigado, bom ouvir isso. Teresa? Ora bem, é evidente que quando nós dizemos todos são diferentes, isto é uma realidade, cada vez mais diferentes é outra realidade. Aquilo que foi dito sobre o pedido de atenção é assustadoramente verdade. O problema é que quando temos uma turma de 28 e aquele tempo exíguo para estar com eles, a gestão tem que ser feita de uma outra forma. Portanto, eu uso muito o trabalho colaborativo, o trabalho de grupo, certo, mas muito também um entendimento individualizado. Quando há momentos de entrega de trabalhos, eu gosto de falar com eles individualmente, ou em pequenos grupos, portanto, eles estão a fazer o seu trabalho, uns não necessitam de corrigir, avançam no que têm para fazer, outros necessitam de mais apoio, outros têm atividades diferenciadas, porque
aqui temos que perceber que há diferenças, e há situações onde a diferença é tão grande que temos que nos socorrer das medidas adicionais e, portanto, temos mesmo que ter uma adaptação forte àquela criança. E depois há a questão da diferença linguística, onde eu agradeço muito os meus 5 anos de francês e depois os paizinhos nos obrigavam, de certa forma, a fazer no inglês, porque eu já tenho estado em salas de aula onde tradutores para alguém que acaba de chegar logo no início da guerra na Ucrânia, miúdos que vêm de outros países, franceses, ingleses, ou de outros países cuja expressão, a única coisa que eles conhecem é o inglês, e eu estar na aula, que é um show para os outros, não é? E uma motivação para eles aprenderem, estar a falar em várias línguas ao mesmo tempo. Eu tenho que ir falar inglês com aquele menino russo que chegou, mas que sabe bem inglês, ou com outro holandês, e, portanto, essa mostra, eu acho que mais do que incluir, porque nós temos que incluir e conseguimos criar estratégias, nem sempre da melhor maneira. Não posso dizer que isso acontece sempre de forma natural, orgânica e que resulta sempre, mas temos que ser também esse exemplo para a turma e para os alunos com quem convivemos todos os dias. Portanto, se eles perceberem que nós fazemos esse esforço de adaptação a eles próprios e a todos aqueles que trazem algum tipo de diferença relativamente aos seus hábitos culturais, físicos, etc., que esse é o caminho. E depois o trabalho colaborativo surge muito naturalmente, eles percebem que isso é um movimento natural. Claro que haverá turmas onde isso é mais natural, outras para não ser e tem que ser estimulado, mas é uma preocupação constante. O trabalho adaptado tem que ser exigente, ou seja, aquilo que mais aprendi em 20 anos de constante necessidade de adaptar foi que se pedíssemos pouco, tínhamos pouco. E, portanto, em situações de dificuldade era preciso trabalho colaborativo, mas era preciso exigir e vermos até onde essa exigência tem o potencial de ser construtiva e criadora, para que a criança não se perca e para que ela avance e sinta que fez progressos. E todas as conquistas que são feitas para uma criança que apresenta dificuldades é um mundo novo que se lhes abre e muitas vezes algumas dessas dificuldades também se ultrapassam. Portanto, eu diria que não há aqui nenhum segredo, depende de cada turma, depende de cada criança que nos chega, depende de cada idioma, de cada experiência vivida previamente nos seus países de origem, e o professor, como ser humano que é, adapta-se e tem que construir soluções, e voltamos sempre à inovação. Inovar é isso, é construir naquele momento, naquele minuto, às vezes, a solução para aquela criança em particular. Obrigado. Eu vou ser rápida uma vez mais. Só rapidamente, viagem comigo até ao Algarve, Portimão, clima apetecível, uma autarquia que oferece gratuitamente as refeições a todos os alunos e que também oferece manuais, cadernos de atividades, visitas de estudo. Portanto, eu posso vos dizer que neste momento temos mais de 25% de alunos estrangeiros a frequentar o meu agrupamento, está igual nos outros agrupamentos, obviamente, e chegam diariamente, portanto não é algo que aconteça no início do ano, nós estabilizamos e depois volta a acontecer no início do ano. Nós diariamente temos entradas de dezenas de alunos no agrupamento. Portanto, a inclusão não é só para quem chega, é para quem está. A estabilidade das turmas é semanalmente posta em causa e temos que readaptar estratégias semanalmente. Portanto, quando falamos em integrar alunos é facílimo. Integrar é colocar na turma, já está. A inclusão é muito mais complexo. Nós temos que, mais uma vez, isto é um trabalho muito, muito complexo, nós temos mais uma vez pensar em cada um dos nossos alunos, porque cada um deles tem necessidades diferentes do outro. Para que eles se sintam realmente incluídos, é importante que nós delineemos, e a direção tem um papel muito importante, porque tem que delinear estratégias regulares para que os possa, efetivamente, incluir. Portanto, eles têm que se sentir incluídos. As mentorias são uma estratégia que tem sido muito bem sucedida. Os pares são quem melhor inclui. Portanto, as mentorias é algo que nós utilizamos como uma estratégia, exatamente porque os alunos têm que aprender a língua, a cultura, o espaço, têm que conhecer o espaço, a forma como nós dinamizamos a escola, e os pares são quem mais facilmente o faz. Nós temos também unidades de multideficiência.
Lembram-se de eu ter dito que aquilo que me move é o sorriso dos meus alunos, é que eu tenho alunos que só comunicam sorrindo ou olhando para nós. Portanto, para esses também, nós temos que os preparar para a vida ativa, para aquilo que eles conseguem fazer. Para cada um deles, delineamos objetivos e o sucesso dos nossos alunos são se cada um deles conseguir cumprir o caminho que está delineado para eles de acordo com as suas potencialidades ou dificuldades. Obrigado. Procurando cumprir... Pronto, nós estamos com o tempo muito limitado, procurando cumprir ainda aquilo que estava previsto, há algumas questões que vão ficar para trás, mas eu convido cada um e cada uma a ler realmente estes testemunhos, quer dos dois professores, quer do agrupamento de escolas, no tal livrinho já publicado. Passaria agora a palavra ao público, procurando que cada intervenção fosse o mais breve possível e, portanto, dar alguma questão ou tecer algum comentário que alguém queira fazer. Eu penso que está a ser gravado, não é? Precisamos de identificação, por favor. Ana Paula Laborinho, sou da Organização dos Estados Ibero-Americanos e foi com muito interesse que vos ouvi, mas queria dar conta de uma questão que se calhar não é assim, mas que me pareceu muito interessante, é que todos os casos que aqui tivemos têm uma componente artística forte. Até que ponto é que essa dimensão artística também permite esta fuga, não sei, já não me lembro do nome, mas foi maravilhoso, essa fuga à norma que aqui foi considerada e que é talvez das queixas maiores que nós temos por parte dos professores. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Não se atropelem, portanto, para perguntar. Pronto. Foram muito esclarecedores, estão aqui a dizer, portanto, ainda bem. O facto de não haver perguntas não quer dizer que não fiquemos inquietados, não é? Vemos para casa, ou para onde formos estes testemunhos. Eu passaria então agora a palavra, se calhar começaríamos agora ao contrário, não é? Porque eu peguei logo no microfone. Ansiosa, exatamente. Eu estava ansiosa. Exatamente porque eu, depois de terminar a minha intervenção, pensei, faltou-me um aspecto muito, muito importante. Efetivamente, um dos fatores de integração do nosso agrupamento tem a ver com as artes. Nossos alunos da unidade têm a oportunidade de ter terapia musical e momentos de intervenção direta em todas as atividades do agrupamento, quer sejam de fruição, quer sejam de experimentação. E os nossos alunos estrangeiros que chegam ao agrupamento também têm essa possibilidade. E isso faz com que eles efetivamente se sintam parte da cultura desde o início. Porque, como todos nós sabemos, a arte é universal. Portanto, esse é um dos aspectos que faz do nosso agrupamento um agrupamento que tem uma, e perdoem-me a expressão, mas é mesmo arma poderosíssima de inclusão e de estímulo, porque assistir a um espetáculo dá-nos, em primeiro lugar, felicidade. E nós falamos aqui na felicidade. Aliás, todos nós falamos na felicidade. E o aluno que está num contexto completamente estranho, numa cultura completamente estranha, ter a oportunidade de usufruir dessa felicidade faz com que efetivamente esteja, se sinta parte daquela população. Portanto, não há dúvida nenhuma de que é um instrumento educativo e um instrumento que nós utilizamos em termos também daquilo que é a nossa cultura de agrupamento, que nos facilita muito, ou que facilita muito a integração dos alunos, quer sejam alunos com características, com necessidades específicas, quer sejam alunos que venham de outra cultura, que têm outra língua ou que
têm características distintas. Não estamos a falar aqui de outros. Aliás, a população do agrupamento de escolas da Bem Posta partilha o mesmo espaço desde o pré-escolar, porque nós temos muitas atividades em pré-escolar, até ao 12º. Portanto, temos alunos desde os 3 anos que convivem com alunos até aos 22, 23, porque às vezes eles terminam mais tarde. Querem dizer algo? É só dizer que eu cumpro as regras todas, sou impecável a cumprir. Eu venho do lado criativo, eu tive que me habituar a cumprir as regras todas. Portanto, eu não falei de regras. Há aqui um outro sentido que eu queria dar à conversa. Lá está, vem do lado criativo, mas vou dar a métodos, a princípios, a protocolos, etc. Portanto, a criatividade é importante, ambas as coisas são importantes, mas de facto têm um impacto fundamental naquilo que é também não só o individual, mas também o lado coletivo, que é muito importante. Teresa, não sei se quer dizer algo. Só dizer que sim, provavelmente uma das minhas ferramentas, mas não é porque eu tenha transformado isso numa inovação muito intencional, eu gosto de poesia, gosto de desenhar, gosto de fazer uma série de coisas, portanto, introduzir isso amenizou, e eu neste momento já há muitos anos estou só a lecionar matemática, permite transformar aquele espaço num espaço que continua a ser muito exigente, eu sei isso pelos alunos que vou encontrando e pelos sucessos, enfim, que eles vão tendo, mas sobretudo depois como eles falam desses momentos de fantasia, que depois desconstroem, lá mais para a frente, percebem que a pessoa se calhar não é tão mágica como eles achavam naquela idade, e portanto aí a arte tem esse papel, tem essa influência. Não é a única ferramenta, mas eu diria que se me tirassem, me dissessem, desaparece tudo aquilo que tu podes usar como recurso. Deixem-me a fala, deixem-me a escrita, deixem-me umas tintas e nós conseguimos fazer uma escola. Mas se só sobrarem computadores ou inteligência artificial ou algo que nos dilua como seres humanos que somos, não vamos chegar longe. Portanto, a pergunta, comentário ou reflexão, essa infidelidade normativa, que realmente é um conceito que eu adoro, já usei em contextos que não têm a ver com este tipo de coisas, é quando os programas mudam e ficam tão maus, que eu tenho que construir um porto de abrigo e proteger as crianças daquilo que está a ser-lhes imposto e que vai destruir, portanto tem que fazer ali um jogo de cintura. Ao longo de 40 anos, como deve imaginar, já foram muitas as infidelidades normativas, mas sempre a bem dos alunos, portanto há esse juízo, essa capacidade. A arte, eu não tenho a menor dúvida, e gostaria de um dia, agora já não, porque estou próxima de me reformar, mas o meu sonho, isto já falando do que vem a seguir, seria poder existir numa escola como a escola que nos está a ser descrita, onde a arte, as duas, a arte fosse o centro e não aquilo que acontece nas outras, que é um bocadinho parte de, mas acaba por não ser central, nem ser a animadora de todos os processos. Portanto, tenho inveja, é só o que eu quero dizer. Muito obrigado. Uma partilha ainda, rápido. É muito rápido. Quando trabalhei na Culturgest, nós fazíamos uma coisa chamada Tempestade Mental, que é um debate para público jovem, sem adultos. São 140 pessoas. Eu estava na Regi. Eu vou partilhar um diamante. É um estudo de caso, ou poderia ser. Normalmente os alunos que participam muito na sala de aula, ele participa muito, aquele não participa nada. Vocês não imaginam o que é que eles são sozinhos, participar. Não dizem nada, participam de uma forma brutal. Quando entre pares, é um pequeno diamante, isto não está estudado, é interessante pensar nisto. Obrigado. Eu terminaria não com uma síntese, não terei a habilidade de o fazer, mas procurei ir ao encontro de alguns aspectos que eu gostaria de forma muito breve aqui salientar e que me chamaram mais a atenção. É uma lista muito grande, mas eu iria aqui apenas focar alguns deles. E se me permitem, pegaria precisamente na narrativa da Teresa, destacando como sua preocupação predominante a capacidade de se manter fiel a si própria, de ser verdadeira com os alunos e com os pares, procurando inspirar através da ação, em vez de orientar ou prescrever como as coisas devem ser feitas. Este é um grande desafio, na minha perspectiva, uma grande dica para os professores em formação e para os professores também já formados e em formação contínua. Na mesma linha, o Hélder, enquanto, e vou utilizar palavras suas, enquanto
mero veículo de aprendizagem, incentiva curiosidades, suscita dúvidas, interpõe recuos face à imediatez do vivido, cria condições para que cada um se aproprie do saber de forma progressiva, autónoma e crítica. E, portanto, o ensino é entendido como espaço de instigação à curiosidade, à interpelação, à promoção do pensamento crítico e autónomo e também à democraticidade, um aspecto que também foi aqui focado. Na dimensão organizacional, o agrupamento de escolas da Bem-Posta, ou de Bem-Posta, uma visão democrática da educação assente no reconhecimento da complexidade e da natureza única das situações educativas, evidentes na preocupação com o contexto e a diversidade e a qualidade. Uma equação, na minha perspectiva, complexa e difícil, particularmente para o gestor, exigindo práticas de liderança, e aqui podíamos invocar várias correntes, não é? Mas eu escolheria aqui distribuída, colegial e transformacional. Realçaria também a importância da abertura, não falámos aqui, não tivemos tempo, de abertura ao meio, como uma dimensão organizacional muito importante. Obrigado a todas e a todos, obrigado pela vossa presença e por serem tão inspiradores para connosco. Obrigado. Obrigado.